Você pode abrir a sua Bíblia aí em 2 Reis, no capítulo 9. Deixa ela aberta aí. E eu lembrei muito essa semana de um rei, que na Bíblia conta a história dele. O nome desse rei é Joás. Como que é o nome do rei? Joás. Joás foi o rei mais novo que já teve na Bíblia. Ele começou a governar com 7 para 8 anos. 7 para 8 anos ele começou a reinar sobre Israel. Por que que isso aconteceu? Que loucura! Você imagina um garoto de 7 anos governando uma nação, que é a nação de Israel. É uma loucura. O que um garoto de 7, 8 anos pode fazer à frente de uma nação? Você imagina? Imagina eu trazer o meu filho Levi, dar um microfone para ele e falar assim: agora você é o pastor. O que ele vai fazer? Todo domingo é doce, é balão de surpresa, todo mundo pode vir de bermuda, camisa regata, não tem problema, as músicas vai ser... Bom, você já imagina. Mas como que um rei pode governar com 7 anos? Aí eu vou contar para você a história do porquê que o rei Joás começou a liderar com 7, 8 anos. Eu falo 7, 8 anos porque tem versões bíblicas que falam 7 anos. E tem versões bíblicas que falam 8 anos. Mas por que aconteceu isso? Então eu vou voltar um pouquinho na história. Você já conhece a história de Acabe, era o rei de Israel, que foi casado com Jezabel. Quem já ouviu falar de Jezabel? Jezabel era uma mulher pagã. Ou seja, vocês estão olhando aqui que eu estou vendo todo mundo. Ah, tem carro estacionado em algum lugar. É bom sempre colocar a cor do carro. Escreve lá, ônix, prata, cor tal. Que aí os irmãos identificam com mais facilidade. Então, irmãos, tem alguns carros para tirar lá, ó. Aquela placa está meio grande, ó. Focus DKQ. Ah, é o nome do carro, né? Então, irmãos, agora os irmãos já viram ali? Já identificaram? Pronto. Então eu quero voltar um pouquinho na história lá atrás. Acabe, rei de Israel, casou com Jezabel, uma mulher pagã, que não cria e nem conhecia a Deus. Não conhecia a história de Abraão, Isaac, Jacó. Para ela isso não fazia a menor diferença. Então quando ela casa com Acabe, ela traz os costumes do povo dela, ela mata os profetas, mata os sacerdotes. No lugar do templo para adorar a Deus, ela estabelece, a Bíblia fala, jardim alto, que era um tipo de lugar onde adorava a deusa que ela servia. Então ela contaminou todo Israel. A Bíblia fala que Acabe se tornou o pior rei que já houve na Bíblia, por conta de Jezabel. Acabe e Jezabel tiveram uma filha. E o nome dessa filha era Atália. Quem já ouviu falar dessa mulher? Atália. Então depois você grava bem esse nome aí, Atália. Atália era filha de Jezabel com Acabe. E a Bíblia mostra ou fala que ela tinha posições piores do que da mãe dela. Essa mulher, Atália, que era filha do rei Acabe com Jezabel, também teve um filho. O nome do filho dela era Acasias, que se tornou rei sobre Israel. Só que ele era um mau rei. Ele era rei sobre Israel. E tinha o rei que reinava sobre Judá. O nome dele era Jeú. Eu estou só contando história para você. Aí a Bíblia fala que Deus falou para Jeú o seguinte. Está lá em 2 Reis 9. Abre aí a sua Bíblia. 2 Reis 9, versículo 6. Jeú levantou-se, entrou na casa. Então o profeta Eliseu derramou o óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o estou ungindo rei de Israel, o povo do Senhor.
você dará fim à família de Acabe, seu senhor. Assim eu vingarei o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos do sexo masculino da família de Acabe em Israel. Então, Deus falou para o rei Jeú: vai até o rei Acasias, que é neto de Acabe, filho de Atália, tá gravando aí? E mata ele. Bom, Jeú vai lá e obedece e mata Acasias, que é filho de Atália, que é filha de Acabe. Tudo bem até aqui? Aí a Bíblia fala que quando Atália viu que o filho dela tinha morrido, sabe o que ela fez? Ela mandou matar, alguns ela mesma matou, da família real que poderia substituir o filho dela. Então o filho de Atália, que era o rei Acasias, foi assassinado pelo rei Jeú. Agora deveria ser substituído o rei, porque o rei morreu, sim ou não? Quem que vai entrar no lugar do rei? Aí Atália, que era filha de Jezabel com Acabe, falou: não, ninguém vai entrar no lugar do meu filho. Eu não vou perder os benefícios que eu tenho. Aí a Bíblia fala que ela matou todos os sucessores que poderiam assumir o reinado no lugar do filho falecido dela. Assim, quem que assumiu o trono? Ela. Porque não tinha mais ninguém, então foi a mãe do rei que assumiu o trono. Eu vou ler o texto para você. Abre aí em 2 Reis 11, versículo 1. Diz assim, acharam aí? Diz assim: quando Atália, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real. Mas Jeozeba, vamos falar junto esse nominho bonito, Jeozeba? 1, 2 e... filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei. Então quer dizer, Atália matou os netos. Quem é vovô e vovó aqui? Levanta a mão. Você imagina uma avó matar o próprio neto. Mas não era neto grande só não. Matou os mais velhos e os mais novos. Matou todo mundo. Agora não tinha ninguém para assumir o posto de rei. Então a Bíblia diz aqui que ela matou todos. Mas tinha uma mulher chamada Jeozeba que conseguiu salvar um garoto. Como é o nome do garoto? Joás. Salvou o menino, recém-nascido. Escondeu o menino e criou o menino escondido por 6 anos. Vamos continuar a leitura aqui. Então diz assim: mas Jeozeba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei que iam ser assassinados, e o colocou num quarto com a sua ama para escondê-lo de Atália. Assim, ele não foi morto. 6 anos ele ficou escondido com ela no templo do Senhor, enquanto Atalia governava o país. Está vendo? Ela assumiu então o trono. No 7º ano, o sacerdote Joiada mandou chamar à sua presença no templo do Senhor os líderes dos batalhões de 100 dos cários e dos guardas, e fez um acordo com eles no templo do Senhor com juramento. Depois lhe mostrou o filho do rei. Então você imagina junto comigo. O rei foi assassinado. Deveria assumir o lugar um outro rei. A mãe do rei foi e matou os próprios netos. E ficou na boa. Aí foi procurar neto 1, morreu, neto 2, morreu, neto 3, morreu, neto 4, morreu, e foi. Neto 6º, 7º, 8º, desapareceu, que é Joás. E agora o que vai fazer? Ela falou assim: uai, a lei diz que eu tenho que assumir o trono. Então tá bom. Ela assumiu o trono por 6 anos. E nesses 6 anos, o garotinho, que era recém-nascido, foi cuidada por uma ama. A ama é quem dá o leite para o nenê. Nesses 6 anos, o reino foi ficando tão ruim,
A coisa foi ficando tão destruída que um dos homens de confiança daquele povo, que sabia que tinha um herdeiro sendo alimentado às escondidas, falou assim, não tem jeito, é melhor uma criança de 7 anos governar do que Atalha. Então chegou a hora de mostrar que tem um sucessor. Aí o que ele faz? Faz uma reunião e junta os líderes de Israel e faz um juramento com eles. Depois do juramento, ele olha para, como é o nome da mulher? Jeozeba, e fala para Jeozeba, pode trazer. Aí ela vem no meio do corredor com o menininho, com a coroa, o menininho chupando chupeta. Aí ele fala, esse aí é o rei de vocês. E todo mundo se dobra, o menininho quer mamar. 7 anos. 7 anos tem preparo? 7 anos tem qualificação? 7 anos sabe fazer as coisas? Mas tem uma coisa, é filho do rei. Se é filho do rei, tem que assumir. Você vê que interessante. Aí a Bíblia diz que, eu vou continuar aqui a história. Versículo 5, 2 Reis 11, 5. E lhe ordenou, vocês vão fazer o seguinte, eu não vou ler tudo não, mas do versículo 5 ao versículo 11, eles bolam um plano para mostrar Joás, que era o sucessor do trono, para toda a nação de Israel, inclusive para Atalha. Então eles tinham que bolar um plano de segurança para o menino. Então tinha assim, 100 soldados com cavalos de um lado. Do outro lado, mais 100 homens de infantaria, com escudos, com lança. E no meio está quem? O menininho, puxando o carrinho. 7 anos. Mas tinha que fazer toda uma estrutura para proteger o menino. Por quê? Porque Atalha queria matar o garotinho. Aí, olha a continuação. Veja o versículo 12. Capítulo 2 Reis 11, 12. Diz assim. Depois, Joiada trouxe para fora Joás, o filho do rei. Colocou nele a coroa e lhe entregou uma cópia da aliança. Então, o proclamaram o rei, ungindo, e o povo aplaudindo, gritando, viva o rei! 7 anos, coroa na cabeça, um pergaminho na mão, com a aliança, coroa, pergaminho, óleo escorrendo pela cabeça, caindo no olho, e todo mundo em volta falando, viva o rei! Viva o rei! E o menino olhando para aquilo tudo, é uma criança de 7 anos. Como é que criança de 7 anos fica? Não fica. Meu filho Levi está por aí? Chega aí, Levi. Olha o tipo, olha o jeito que vem, olha como vem, olha como vem. Olha o rei, olha o rei. Olha o tipo do cara. Tem como liderar uma casa com 7 anos? Tem como governar uma igreja com 7 anos? E uma nação, agora você é o presidente do Brasil. Fala. Ah, tem 6, ele está me corrigindo. Então você não serve nem para ser rei, volta para o seu lugar. Então como que ele vai governar, gente? Não tem como. Volta, Levi, obrigado pela... Uma salva de palmas para o Levi. Sai com o cardápio amarrado, já sai o rei tropeçando, caindo, machuca o dedo. E todo mundo, viva o rei, meu dedo, meu dedo. Você imagina a cena que pode... É uma loucura isso, é descabido o troço. Não tem condições, não tem poder para isso. Mas tem uma coisa, é filho do rei. Filho do rei tem que receber a herança. Não tem jeito. Então, eu acho interessante isso. Mas, pastor, hoje era dia de você pregar essa palavra? É. Sabe por quê? Porque nós multiplicamos células, tivemos um crescimento de mais de 40%, fizemos 4 encontros, levamos quase 150 pessoas para o encontro. Deus tem abençoado. Enviamos mais de 30 pessoas para a igreja do Feital, com 2 líderes nossos, que eram ótimos líderes. Mas está crescendo. Por quê? Porque a gente é bom? Não, só por um motivo. É filho do rei. Filho do rei prospera. Ah, não tem. Pode aplaudir, pode aplaudir.
Ah, não, mas o pastor Bruno prega bem, né? Ele articula bem as palavras. Para falar sobre finanças, dinheiro, ele fala bem, hein? Já ouvi tanto isso, eu quero falar uma coisa para você. Eu sou só um garotinho de 7 anos, mas eu sou filho do rei. Você da mesma forma. Enquanto você pensa, não, igual o Rodrigo testificou aqui. Gastei quantos anos naquela empresa? Aqueles safados acabaram comigo. O nome disso é o quê? Justiça própria. Eu não merecia estar passando por isso. Que absurdo. Foi o que eu disse para ele quando eu fui na casa dele. Falei, em primeiro lugar, você tem que agradecer por esse tempo que você teve lá. Foi bom? Você prosperou? Prosperou, avançou? Agradece a Deus. Ah, mas me roubaram 10, 15, 20 mil. Mas você ganhou quantos? Então agradece a Deus, porque enquanto você estiver pensando, eu já posso governar, eu já tenho condição para multiplicar, eu já sou bom o suficiente para... Você não avança, porque o nome disso é justiça própria. Deixa eu te falar uma coisa, não há pecado que limite você de ser abençoado. Mas aquele que anda de acordo com a justiça própria não vê a bênção de Deus. Não vê. Nós vemos isso com o irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo chega em casa, vê uma festa, fala, o que está acontecendo aí? Aí um dos servos vem e fala, seu irmão voltou. Aí o que ele fala? Aquele sem vergonha, gastou todo o dinheiro com prostituta, bebedice, voltou. Eu nem vou entrar nessa festa. Aí o pai vem e fala, o que foi? Vamos comemorar. Seu irmão estava perdido e foi encontrado. Aí ele falou assim, eu trabalhei, nunca folguei, sempre tive com você de madrugada até de noite. Você nunca fez churrasco para mim? Aí ele falou o quê? Mas filho, tudo que eu tenho é seu. Então você vê, a justiça própria faz com que você não desfrute daquilo que você tem. Aí um garoto de 7 anos agora é rei, lidera toda a nação. A Bíblia logicamente mostra que ele tinha, junto com ele, um sacerdote. O nome do sacerdote era Joiada. E Joiada aconselhava Joás sobre o que ele tinha que fazer, como ele tinha que agir, porque ele era uma criança. E a Bíblia fala que enquanto Joás ouviu o discipulador dele, que se chamava Joiada, ele foi abençoado. Quando ele deixou de ouvir, aí a Bíblia diz que ele decaiu, e aí ele começa a errar, e a Bíblia diz que o final dele não foi bom, poderia ter sido muito melhor. Mas é curioso quando a gente vê Atalha. Atalha é filha de quem, gente? Jezabel, junto com Acabe. Você sabe que Jezabel, muita gente já sabe disso. O nome de Jezabel tem um significado. O significado de Jezabel é deusa sem glória. O significado do nome Jezabel é deusa sem glória. Então você vê que os filhos da deusa sem glória nunca quer que o filho do rei assuma a posição. Quem que é o Deus sem glória? Eu não sei se você sabe a história, mas Lúcifer é o Deus sem glória. Ele queria estar acima de Deus. Aí Deus falou, então você vai reinar em outro lugar. Portanto, ele é um tipo de Deus, mas é um Deus sem glória. Da mesma forma que Jezabel. Assim, os filhos de Satanás, que é o tempo inteiro afastar os filhos do rei da posição que já foi dada para eles. Então, Atalha, a filha de Jezabel, a deusa sem glória, quer afastar Joás do lugar dele. De que forma? Matando, arrumando cilada. Foi o que aconteceu com muitos homens que Atalha morreu. Mas sabe o que é curioso? Que sempre tem uma tia que se chama Jeozeba. Jeozeba era tia de Joás. Eu não sei se você sabe, eu acho que você não sabe, porque eu não sabia. Você sabe o que significa Jeozeba? Deus de promessa. O nome Jeozeba significa Deus de promessa. Então, irmãos, enquanto os filhos do Deus sem glória quer tirar os filhos do rei da posição, existe uma tia que chama Deus tem promessa. E toda vez que
as filhas do Deus sem glória vêm tentar tirar você da posição, você tem que lembrar, eu tenho uma tia, e essa tia se chama Deus de promessa. Há promessa sobre a sua vida. Há uma força-tarefa para te destruir. Há uma força-tarefa para não deixar você chegar ao propósito que Deus te chamou. Não é os seus propósitos. É o propósito pelo qual Deus te chamou. Você sabe, nós temos propósito, nós temos alvo. Todo mundo tem que ter alvo. Se você não tiver... Quem não tem alvo, qualquer lugar que acerta, era alvo. Já pensou nisso? Se ali não tem um alvo, então aonde eu acertar, eu vou dizer que era o lugar que eu queria acertar. Mas quando tem um alvo, então eu tenho aonde acertar. Quero dizer para você que nós temos alvo. Nós aqui da Noa, nós temos alvo. Eu sou um pastor que tem alvo. Tem propósito. O nosso grupo não é um grupinho. Você sabe, nós temos amizade, mas nós não nos juntamos por causa da nossa amizade. Nós nos juntamos porque temos um único propósito. E nesse propósito nós fazemos amizade. Então, eu sou amigo do Rafa. Mas eu não sou amigo do Rafa, eu tenho um propósito com o Rafa. E nesse propósito nós somos amigos. Se o Rafa no meio do caminho perder o propósito, infelizmente a nossa amizade vai ser interrompida. Por quê? Porque não é a amizade para o propósito, mas é o propósito para a amizade. Então, como eu disse, nós temos um propósito, mas existe as filhas e os filhos do Deus sem glória, que vai estar o tempo inteiro dizendo para você que é perca de tempo. Dizendo para você que você não pode. 7 anos, menino. Como é que você vai pôr uma coroa na sua cabeça? Você não sabe nem falar os livros da Bíblia. Você sabe quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? Não, como é que você quer governar? Em 2025 você vai governar o quê? Como é que você vai liderar? Você fala aí que você é filho do rei, que você é filho amado. Como é que você é filho amado? Olha aí o que você está fazendo. Como é que você vai governar? Você ainda chupa chupeta. Seu nome está sujo. Está no SPC. Casas Bahia te liga direto. Foi comprar a televisão aí no Black Friday. Agora está todo endividado e você está falando, é filho do rei. Que filho do rei que nada, você não pode com nada. Sabe quem faz isso? As filhas do Deus sem glória. Mas aí tem uma tia. Como é o nome da tia? A tia que se chama Deus de promessa. Há uma promessa para você. Você sabe, irmãos, nós crescemos como igreja. Vamos continuar crescendo. Não porque nós somos bons. No final das contas, nós somos tudo garotinho de 7 anos. Mas tem uma coisa, nós somos filho do rei. Aí eu estava meditando sobre essa palavra, lembrei de quando eu trabalhava com meu pai. Foram 11 anos trabalhando na padaria. E eu fiz coisa muito pior do que os funcionários, mas teve funcionário que foi mandado embora e eu não fui. Eu fico pensando, funcionário, a minha mãe ficava no caixa lá. Mulher fica no caixa. E tinha uma copa. E as meninas estavam lavando louça. E daqui a pouco derrubavam uma xícara. E a xícara era cara, porque era personalizada. Aí lá do caixa ela fazia assim. Oh, chique, 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 chique. Os clientes tudo olhavam para ela. Essa xícara! As funcionárias ficavam... A tadinha vinha, mas quase... Me perdoa, desculpa, não vai mais quebrar. Não vai... Como não vai mais quebrar? Lava 45 vezes a mesma xícara num período. É lógico que vai quebrar. Mas eu quebrava coisa muito pior. Eu lembro uma vez, meu pai comprou uma Kombi. Nova. Kombi é cara. Eu fui fazer entrega com a Kombi. Não sei se você sabe dirigir Kombi, mas você fica assim o tempo inteiro, né? Com a Kombi. Eu fui fazer uma curva num estacionamento, mas era uma curva... Tinha que ser mais aberta, eu fiz ela fechada. E pegou assim do meio da Kombi para trás, mas rasgou, né? Você lembra, pai? Ainda bem, o pai não lembra. Rasgou. Não, eu lembro, porque a hora que eu senti ela fazendo assim, não dava mais para parar. Ela chegou a levantar a roda, eu pensei que eu ia virar. Cheguei e falei, pai, olha o que eu fiz. Mas a Kombi era zero. Olha o que eu fiz na Kombi. Era o tipo de coisa para ser mandado embora sem direito, sei lá o quê. Você vai, oh, mas como é que você faz? Não vou mandar embora agora, mas esse aí acabou comigo. Mas fiquei lá 11 anos. Acordava, tinha sinusite. Ô pai,
Estou com sinusite, não vou conseguir ir. Mas ele nunca me mandou embora. Sabe por quê? É filho. Filho do rei não é mandado embora. Funcionários são mandados embora. Mas você sabe, Deus não tem funcionário, Deus tem filho. Mas tudo depende de como o filho se enxerga. O filho pródigo fez um monte de bobagem, mas ele voltou. Porque ele sabia que ele era filho. Mas o filho não pródigo nunca saiu da casa do pai, mas ele não se via como filho. Então, ser filho não está no poder do pai. Ser filho está no poder do filho em se fazer filho. Então, Joás, 7 anos, assumiu. Sem preparo, sem qualificação. Mas você tem que saber o melhor. Sabe o que significa o nome Joás? Deus sustenta. Você acredita? Você acha que eu invento essas coisas? Eu não invento não, está lá na palavra. Então as filhas e os filhos do Deus sem glória não quer que você assuma a posição. Posição que já é sua. Mas aí tem a tia. O nome da tia é Jeoseba, que significa Deus de promessa. Então Deus te lembra, tem promessa. Deus sem glória não quer que você assuma a posição, mas tem promessa. Aí quando você assume a promessa, aí seu nome vira Joás. Deus sustenta. Em nenhum momento está no seu poder. O tempo todo está no poder dele. Você não pediu para ser filho, eu virei filho. Eu sou Joás, eu virei filho. Você não pediu para governar, mas eu sou filho do rei. Eu devo governar. Eu devo assumir a minha posição. Eu devo estar à frente. Ah, mas é difícil. Mas eu tenho uma tia. E a tia me lembra da promessa. Você tem promessa, irmão. Tem promessa sobre você. Tem promessa sobre você. Tem muitas promessas sobre você para o ano de 2025. Creia nisso, creia nisso. Há promessas para você. Deus é o Deus que te sustenta. Tudo isso por quê? Porque você é filho do rei. A nossa igreja tem crescido e nesse ano vai crescer muito mais. Sabe por quê? Porque nós temos aqui muitos Joás. Deus sustenta. Muitos Joás. Deus sustenta. Aleluia, irmãos. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.